Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre por que o DM foge. Lembrando que o DF ele também foge, eu trago DM e DF, o DM para o inconsciente, que fica mais fácil para a gente entender, mas vocês organizem conforme a dinâmica de vocês. E quando a gente está na bolha do amor, é tudo lindo, maravilhoso, é aquela paixão, né? Por mais que aquela pessoa, às vezes, ela é casada, ou os dois são casados, mas é tudo maravilhoso. E daí começa a acontecer algumas coisas que o DM, né? Ele começa a ficar, opa, tem alguma coisa aí, não tá dando certo, porque ele sente que a DF é a pessoa dele, que é a pessoa, mas ele começa a ficar com medo, né? E por quê? Primeiro a intensidade, né? Uma intensidade é uma coisa muito forte. E o DM, ele costuma a ter os pés no chão. E quando ele começa a notar que ele não está mais no seu juízo perfeito, ele começa a achar que ele está ficando louco, ele acha que aquilo é muito para ele. Às vezes ele acha que é muito bom para ser verdade, ou também que a pessoa é muito boa para ele para ser verdade, né? Às vezes esse bom, não estou falando assim de porque é rica, porque é isso, não é isso. A questão que o DM acha que ele vê o outro como um deus, uma deusa, né? Ele bota aquela pessoa no pedestal, só que daí ele começa a se olhar, ele pensa, será que eu mereço isso? Será que é isso mesmo? Ele começa a fazer essas perguntas, ele começa a ficar com medo daquela situação. A segunda questão que o DM sente é o conflito interno. O conflito interno se dá quando o DM ele se vê que ele está sendo frágil demais, ele está sentindo muito, ele começa a ver a DF como algo perigoso, como se ele estivesse saindo do controle, né? Ele está se achando, ele começa a achar que ele está ficando louco, está sentindo muito, e ele está entendendo que essa conexão vai querer muito mais dele do que ele acha que ele pode dar. E no fundo ele sabe que as estruturas deles está sendo abalada, a estrutura da vida dele está sendo abalada, então ele está entendendo que isso está acontecendo e ele não quer sair do controle, né? Ele quer ficar ali porque a base do DM é o material e o DM ele não gosta de mexer no material dele. Para ele é difícil fazer isso. E o material seria o quê? Ele tem uma casa, ele tem um carro, né? E quando ele vê, ele sabe que vai acontecer alguma coisa. E a culpa não é da DF que vai acontecer isso. A culpa é do que essa conexão traz. A conexão ela traz para mexer nas estruturas até ele entrar na noite escura da alma. E isso é normal, né? E vai mexer no material dele e ele sente que ele está perdendo o controle, né? Porque o DM ele faz tudo que ele faz na vida dele, ele sabe tudo que ele está fazendo, ele é o controlador, né? Eu controlo, é meu. E quando ele começa a ver que isso está se ruindo, né? Por mais os sentimentos, né? Porque na verdade no começo da dinâmica ali não é a estrutura dele material que tá se movendo, que está se movendo as estruturas do coração. Ele está vendo que ele não tem mais controle, né? Com essa conexão, ele começa a ficar confuso e ele não sabe, ele está vendo que aquela pessoa está mexendo muito na vida dele, mas essa conexão faz ele perder o controle, faz ele querer muito aquela pessoa. E ele começa a se achar o apaixonadinho, né? E ele não está acostumado com isso, né? Ele acha que está sendo demais para ele isso. Então ele começa a dar umas voltas para trás, porque ele não está entendendo o que está acontecendo e ele começa a ficar com medo dessa mulher, né, desse feminino, né, do DF. A última questão é essa ameaça, né, que ele se sente ameaçado e começa a vir um turbilhão de emoções, porque ele ama
né? Ele sente que ele ama, que aquela mulher é muito para ele, ao mesmo tempo ele tem medo e começa a aparecer essas sombras. Aquela mulher, quando ele olha para ela, por mais que ele ame, né? Ele sente tudo, ele sente medo, ele sente rejeição, ele sente o abandono, uma coisinha que acontece ali, né, na conversa ou numa discussão, alguma coisa, ele sente muito. E isso é muito dolorido para o DM, porque o DM ele se fecha, ele está acostumado a, quando acontece uma coisa na vida do DM, o que ele faz? É muito fácil ele colocar as sombras dele debaixo do tapete e esconder. E claro que para os DMs, né, que são casados e se vê numa conexão, ele está acostumado com aquela pessoa que não mexe nas feridas dele, né? Ele está casado com aquela pessoa, tem aquela vidinha, tem a sua casinha, o seu carrinho, tem aquela vidinha mais ou menos, muitas vezes é mais para menos do que para mais, e só que ele está tão acostumado com aquela dinâmica que aquela mulher lá, né, não mexe em nada das sombras dele, mas aquela que ele gosta, né, que ele ama, que despertou para o vínculo, aquela ela mexe com todas as estruturas dele e faz uma reviravolta na vida dele e ele fica apavorado. O que acontece? O DM ele vai negar de todas as formas a DF dele. Ele pode não negar verbalmente, mas no coração dele ele quer negar. Ele quer dizer que aquilo não é nada, que aquilo é só um passatempo, que não é o momento, que ele não está pronto. Ele vai inventar um monte ele vai inventar um monte de desculpa. Mas o que a DF pode fazer, né? Quando ele se nega e se fecha e diz que quer viver com a família, ou mesmo o ignora, né? Às vezes eles não falam nada, mas ignora, não quer mais saber do outro. A mulher, a DF, no caso, ela tem que se centrar nela, ancorar a verdade dela. Qual é a verdade? A verdade, sim, somos chamas gêmeas, por mais que o outro não aceite, nós somos. E se ancorar nessa verdade, né? Aceitar no coração essa verdade que o outro não vai poder tirar, dizer que não. Ele pode verbalizar, mas ele sabe que no fundo uma hora ele vai ter que mexer nas estruturas dele toda, na vida dele toda. E essa mulher, essa DF, ela também pode fazer o quê? Ela pode começar a cuidar das feridas dela, das sombras dela, conforme a feminina, né, a DF, ela vai trabalhando nas curas dela, isso automaticamente reverbera lá. Então, se você tá trabalhando uma ferida sua, de algum medo, de alguma coisa, isso automaticamente reverbera no outro lado. Isso ajuda ele. Uma questão também que é muito significativa é entrar em rendição, que isso é uma coisa mais difícil, eu acho, na dinâmica, é entrar em rendição, e a rendição verdadeira, né? Não dizer que está em rendição e fica lá procurando ele na internet, o que ele está fazendo, o que ele está postando. E entrar em verdadeira rendição. E a partir do momento que você entra em rendição, o outro, o masculino, ele não sente mais a tua energia. E quando ele não sente mais a energia do outro, ele começa a ficar com medo de perder. Ele começa a entrar na noite escura da alma. E porque assim, o DM, ele entra na noite escura da alma por coisas relacionadas ao material dele, né? Pode ser uma casa, uma separação, alguma coisa do material, mas geralmente é engatilhado também por causa da energia do DF. Então assim, ele começa, a vida dele já está uma coisa virada, então a DF tira a energia do masculino, né? Tira aquela energia dela, ele começa a entrar em desespero, né? Porque a vida dele está bagunçada e o coração também está bagunçado. Então ele começa a pedir socorro, né? E esse socorro ele vai vir com uma noite escura da alma, né? E como vocês sabem, eu sou uma DM e eu lembro quando meu gêmeo me bloqueou, a minha vida já estava meio, né, desestruturando, e eu lembro que isso foi o gatilho, né, para mim entrar na noite escura da alma. E eu lembro que eu sentia muito forte a energia do meu gêmeo, porque aquela energia que ele colocava,
né, em mim ali, que a gente, né, ficava trocando, ele colocou toda no trabalho dele. E eu senti, e isso foi um baque para mim. Então, assim, eu imagino que o DM, né, ele está acostumado com aquela energia, né, da DF. Então, a partir do momento que você tirar totalmente a sua energia dele, ele vai ficar arrasado, assim. E claro que com outras coisas, né, materiais, isso vai, a hora que ele se vê, né, desolado, ele vai cair numa noite escura da alma. E alguns DMs, eles não entendem o que é noite escura da alma. Para eles é tipo uma depressão, né? Eu tive depressão, então eu sei a diferença de um do outro, mas quem nunca entrou numa noite escura da alma vai entender que é como se fosse uma depressão, assim, por mais que a gente tenha as catarses e tudo, né? Mas quem não entende acha que está em depressão. E por mais que o DM fuja, que ele negue, ele sabe desde o primeiro dia de vocês, que vocês se reencontraram, que vocês ficaram, que aquela pessoa é a pessoa dele. Ele sabe, ele entende, por mais que ele possa não entender de chama gêmeas, de alma gêmea, né? Alguns não entendem, alguns até entendem. Eles sabem que aquela é aquela pessoa certa. E não importa o tempo, né, da separação ali, não importa quanto tempo ainda demore para você ficar junto, mas ele sabe que é a pessoa dele. E hoje era isso. E quem gostou do meu conteúdo, eu queria que se inscrevesse no canal e também pode deixar escrever alguma coisa nos comentários, né, alguma pergunta que eu respondo.